Oi, gente! Tudo bem com vocês? Espero que estejam muito bem, na paz do Senhor. Hoje eu queria falar um pouco sobre um assunto muito importante. Inicialmente, gostaria que todos se inscrevessem no meu canal, aperte o sininho, compartilha com todo mundo, se pelo menos compartilhar com 2 pessoas, já vai passar a palavra para frente. E não deixem de comentar, eu gosto muito de responder os comentários e meditar um pouco a palavra de Deus, é sempre muito bom. E eu queria iniciar esse vídeo lembrando que meu nome é Lilian, né? Quem está chegando pela primeira vez, aqui eu comparo a palavra de Deus com os temas do cotidiano. E seja bem-vindo aquele que está chegando pela primeira vez. E aqueles que já são inscritos, vamos falar mais sobre a palavra de Deus. E hoje eu gostaria de falar sobre um tema que me chamou muito a atenção desde o comecinho do mês. Eu estou meditando sobre isso. Eu queria começar esse vídeo com um testemunho, um testemunho meu. Eu estava indo para um cliente dar um treinamento e quando eu estava no meio do caminho, né, subindo uma preferencial, me chamou muita atenção uma pessoa com uma camiseta com o número 23, uma camiseta branca, um número grande, e à minha esquerda eu observei. E eu estava com um pouco de pressa, queria chegar uns 15 minutos antes do treinamento, mas naquele momento eu desacelerei um pouco, né, minha velocidade, e comecei a pensar, nossa, esse número 23 o que significa? E 2 coisas vieram à minha mente, o Salmo 23 e um filme que eu assisti sobre o LeBron James, que também é o número 23, que é muito interessante quem puder assistir. Só que na hora, o que mais me veio à mente foi o Salmo 23. E aí me fez pensar, o que diz o Salmo 23? E aí eu comecei a recitar naquele momento. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. E aí eu falei, nossa, eu quero entender mais sobre esse salmo. Enquanto eu pensava isso, eu reduzi um pouco a velocidade, a mais ou menos uns 5 metros já tinha uma esquina. E nisso passou um jipe, aqueles com roda grande, passou sem olhar para o lado, passou direto. E aquilo me veio à mente, nossa, foi um livramento, porque se eu tivesse um pouco mais adiantada como eu estava naquela velocidade, com certeza eu ia ser atingida bem na minha lateral, né? Ia acontecer um acidente. E aquilo me deixou muito emocionada em saber que a gente tinha cuidado. E quando eu cheguei lá para o treinamento, a primeira coisa que eu compartilhei com as pessoas foi isso. E é isso que eu quero falar com vocês hoje. Quero falar sobre o meu aprofundamento nesse salmo, que até então eu lia, mas nunca parei para refletir mais profundamente sobre ele e entender o que Davi, que foi Davi que escreveu o salmo, queria dizer com tudo isso. E eu gostaria de ler para vocês o Salmo 23 na íntegra. O Salmo 23 diz assim: o tema, o Senhor é meu pastor. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Em verdejantes pastagens me faz descansar, e sobre águas tranquilas me conduz. Restaura minha alma e me guia por caminhos plenos de justiça por causa do seu nome. Ainda que eu caminhe pelo vale tenebroso, não temerei mal nenhum, porque tu estás junto a mim. Teu bastão e teu cajado me deixam tranquilo. Preparas a mesa para mim diante dos meus inimigos, unges minha cabeça com perfume, a minha taça transborda. Sim, bondade e fidelidade me seguem todos os dias da minha vida, e habitarei na casa de Javé por dias sem fim. Oh!
Que palavra, hein? Que palavra emocionante, né? Que palavra forte. E o que eu entendi que Davi, ele era um pastor de ovelhas. E nesse salmo, ele nos compara, nós somos a ovelha. Então, nós somos a ovelha e na época do Velho Testamento, né, Deus como o pastor. Só que agora no Novo Testamento, Jesus fala que ele é o pastor. Então, no Velho Testamento Deus e agora no Novo Jesus. Deus e Jesus são a mesma coisa, né? E Espírito Santo estão todos juntos. E olha que interessante saber que nós somos ovelhas, né? Naquele meu testemunho. Realmente eu sou uma ovelha. Se eu não tivesse ouvido a voz do pastor naquele momento, eu ia sofrer um acidente. E quantas vezes Deus não fala com a gente no dia a dia e a gente às vezes não ouve? Por isso é importante a atenção. Eu queria falar sobre cada frase, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. É uma confiança. A gente que é cristão tem essa confiança, porque se Deus é a nossa prioridade, está em primeiro lugar, então a gente confia que tudo, nada vai faltar e tudo a gente vai ter, né? Em verdejantes pastagens me faz descansar, porque se eu sou uma ovelha, a ovelha na época, né, às vezes precisava descansar numa pastagem, mas para isso precisa ter um pastor em volta cuidando para que os leões, para que os lobos, para que nenhuma presa ataque. Então, aquele pastor que está cuidando. Que lindo, né? E sobre águas tranquilas me conduz. Olha que maravilhoso. Às vezes a ovelha tem que tomar água e o pastor conduz ali, né? No nosso dia a dia também, para que a gente esteja num lugar tranquilo, não caia numa armadilha. Olha que interessante. Restaura a minha alma. Olha o renovo. Tira tudo que é velho, deixa aquele espaço para o novo vir. Que maravilhoso, né? E nos guia por caminhos plenos de justiça, por causa do seu nome. É o caminho de Deus, né? A gente está buscando no local, na nossa casa, lendo a Bíblia. É uma busca diária, né? Então é essa busca. Ainda que eu caminhe por vale tenebroso, não temerei mal nenhum, porque tu estás junto a mim. O pastor está ali com a gente. Você pode passar no deserto com muitos animais perigosos, mas o pastor está aquele cajado, né? Aquele cajado grande que ele defende ali as ovelhas. Eu até pesquisei que na época, olha que lindo, à noite o pastor levava as ovelhas para como se fosse uma caverna. E elas ficavam lá dentro e ele ficava bem na porta de entrada com o cajado. Se viesse algum animal, ele matava, como Davi, né? Matou leões, ursos, para defender as suas ovelhas. E Jesus, nosso Deus, faz a mesma coisa com a gente. O próprio Jesus morreu por nós. Então, no dia a dia, se a gente pedir em oração, como Jesus vai cuidar de nós, né? Que maravilhoso isso. O teu bastão e o teu cajado me deixam tranquilo. É o que eu disse, que o pastor ficava lá, né? Não dorme, não cochila, como o Salmo 121. Tá ali na porta da caverna, cuidando de nós. Olha, que lindo, que segurança. Maravilhoso. Preparas a mesa para mim diante dos meus inimigos. Imagina uma mesa preparada para nós, né? E nossos inimigos não podem fazer nada. Esse é o nosso Deus, é o nosso Jesus. Unge nossa cabeça com perfume e nossa taça transborda. Olha, unge porque nós somos os escolhidos por Ele. Então Ele protege, nos protege. E também aqui nossa taça transborda quando a gente está cheio do Espírito Santo, da Palavra de Deus, do ensinamento de Jesus. A gente chega a transbordar
e poder compartilhar com o próximo. Não é lindo? Isso é muito forte. Sim, a bondade e a fidelidade me seguem todos os dias da minha vida, que é a bondade de Deus, que é do reino. A gente já viveu o reino aqui mesmo. Olha que forte isso. E habitaremos na casa do Senhor por dias sem fim. O reino já é aqui, se a gente viver conectado com Deus, se formos ovelhas que ouvirem a voz do pastor. As ovelhas da época que conheciam a voz do pastor, ela ouve o chamado daquele pastor. Então nós temos que conhecer o chamado de Deus, do nosso Jesus, quando é para a gente fazer, quando é para a gente não fazer. A gente tem que ter esse conhecimento como as ovelhas, né? Para isso a gente tem que buscar, ouvir os louvores, né? Orar, meditar na palavra de Deus para a gente possa conhecer o Criador. Esse é o manual do Criador, esse é o manual. E então precisamos disso. E muito interessante também que eu pesquisei que às vezes quando uma ovelha ela fugia, o pastor deixava as 99 em segurança e ia buscar essa única que fugia e ele ia. Se ela fugisse até 3 vezes, a terceira vez ele quebrava a perna dessa ovelha, colocava no pescoço e trazia de volta, não por maldade, mas para proteção, porque se ela continuasse fugindo, ela podia ser comida por uma presa, morta, cair em um buraco. E ele trazia ela próximo, né, para ela ir percebendo o amor que existia ali entre o pastor e a ovelha. Olha que lindo isso, né? Isso é pro cristão ver que a gente é protegido, né? E quando a ovelha também caía num buraco, o cajado, que é arredondado, o pastor pegava essa ovelha e trazia também de volta, porque mais importante ir atrás dessa ovelha do que aquelas que estão já convertidas. Então, Deus está sempre em busca de salvar os seus, né? Que maravilhoso. E Jesus morreu por nós também. Isso mostra que Ele é o nosso pastor. E Ele está sempre ali, Ele com o nosso Deus ali. Não dorme, não cochila para proteger nós como ovelhas. Nós temos que ser atentos à voz, obedientes, ouvir a voz, saber quando é para ir, quando não é. É isso que nós temos que ser. Temos que ser ovelhas fiéis e assim a gente vai ser muito feliz, como diz aqui o Salmo de Davi, que fez uma comparação maravilhosa com esse carinho, essa proteção de Deus para conosco. Maravilhosa palavra. Eu gostaria de agradecer a Deus por essa oportunidade de compartilhar essa palavra maravilhosa e sempre lembrar que temos que estar conectados em oração sempre com o nosso Deus, porque Ele é o Criador e Ele fala através de todas as coisas. E isso enche o nosso coração de confiança para que a gente continue seguindo em frente e possa buscar, né? Buscar a pastagem ideal para nós, que é o alimento, que é o pão da vida, que está aqui, ó. O pão da vida também é Jesus, os ensinamentos de Jesus. Para nossa alma, não tem como a gente viver sem alimento para a alma, que a nossa alma não vai sobreviver por muito tempo e vai adoecer. É isso que eu queria falar para vocês hoje. Espero que tenham um ótimo dia e um ótimo mês. Fiquem com Deus e não esqueçam jamais de buscar todos os dias a palavra de Deus. E que lembrar que o Senhor é nosso pastor e nada nos faltará e somos as ovelhas. Um beijo no coração de todos e fiquem com Deus. Até a próxima.